Quando o time de produto está fazendo o discovery, está lá conversando com potenciais clientes, entendendo o problema, entendendo quem é a pessoa que tem esse problema, entendendo a motivação que aquela pessoa tem para ter aquele problema resolvido, contexto onde aquele problema acontece. Quando está nesse momento, o marketing tem que estar junto. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Produto em Pauta Mentorias, né? A ideia aqui dessa série é a gente conversar com as pessoas, enfim, as pessoas trazerem dúvidas, pontos aí para a gente conversar, porque muitas vezes a dúvida, né, de uma pessoa pode ser a dúvida de várias outras pessoas. E hoje eu estou com uma pessoa muito querida, já inclusive trabalhamos juntos, né? A Beatriz Costa, trabalhamos na época da Local Web, faz um tempinho já. Poxa, Bia, seja muito bem-vinda, obrigado por ter topado bater esse papo aqui. Conta um pouco pra gente, enfim, da tua história com produto, como é que você veio parar em produto, você teve uma, né, chegou a ser Product Manager, Product Marketing, acho que vai ser uma história bem bacana. E depois emenda no tema que você gostaria de conversar. Legal. Obrigada eu, né, Joca? Porque quando eu olho para nossa relação com essa história, né, se a gente for colocar na janela de tempo, sei lá, tem 15 anos já, né? Acho que Então, era, tipo isso. né, super prazer estar aqui trocando ideias com você e com o teu público, que eu sei que é um público que já entendeu que quem entende de produto é quem viveu o produto na prática e está ali no dia a dia executando, né? Que é outra forma de pensar produto. Bom, a minha experiência com tecnologia, ela começou na Local Web, quando você ainda estava lá, né, como diretora de produto, inclusive. E, aliás, nunca vou esquecer que meu primeiro Marty Kagan foi um presente seu, então tá guardado até hoje. E ali já teve uma coisa muito legal, porque na Local Web a estrutura ela era produto, marketing de produto e design, né? Acho que você lembra que eram os três juntos e tecnologia que ficava numa diretoria separada. E foi muito legal viver aquilo. A gente está falando de 2012, né? Então o mundo nem sabia o que era marketing de produto direito ainda, né? Mas foi muito legal começar a minha vida em tecnologia como marketing de produto já nessa tríade que para mim hoje ela é quase que obrigatória, né? Então eu não consigo mais pensar tecnologia, pensar produto digital sem ter um braço de design, um braço de marketing de produto apoiando a pessoa de produto para ela poder pensar mais e melhor coisas, né? Então, eu comecei na Loca como marketing de produto, construindo essa cadeira lá. Eu lembro que eu fiz parte dessa construção. Quando eu cheguei, o mato era alto, né? E eu Bem fiquei lá alto. quase 4 anos, era bem alto, né? E eu fiquei lá, sei lá, acho que eu fiquei quase 4 anos como marketing de produto, foi bem legal. E aí depois veio o convite para eu virar PM, né? Product Manager, por conta do conhecimento que eu tinha no produto específico, que era o e-mail marketing. E eu lembro na época de olhar e falar, cara, mas eu não desenvolvo, não faz sentido nenhum. E aí a gerente virar e falar, exatamente por isso que você vai para essa cadeira, porque a gente não quer alguém que desenvolva, a gente quer alguém que pense em negócio, que olhe mais para frente. Aí virei PM, e aí, por conta, acho, até desse trabalho de pensar mais produto à luz do negócio, né? E quando eu falo negócio, é conectar não só com a dor do usuário, mas entender como isso gera impacto, de maneira que vire valor, é receita. Eu virei GPM, comecei a cuidar dos times de SaaS, de todos os produtos SaaS da Local Web. E aí, no meio do caminho, a RD entrou com uma proposta muito tentadora, que era, cara, eu venho aqui ajudar a conectar o nosso time de produtos cada vez mais e melhor com as áreas de negócio, né? E aí eu saí da Loca, fui para RD, ainda na área de produto, mas com um desafio muito parecido do que eu vivia na Loca. E aí 2 anos e meio fazendo esse trabalho de construção de time, de direcionamento, de visão, de como é que a gente conectava com as áreas de atendimento, de vendas, vários aprendizados muito legais. Me deu saudade de contar história. Eu lembro exatamente do momento em que eu olhei, eu falei, ai, que saudade de ter uma narrativa, um posicionamento. E aí veio o convite para eu fazer o tour inverso. Então, ao invés de trazer, né, produto para próximo das áreas de marketing, vendas e atendimento, era trazer produto para dentro da área de marketing. E aí eu lembro do convite do meu diretor na época, ele falou, cara, eu preciso de alguém que entenda produto, que fale a língua de produto, para a gente conseguir descer melhor o que é o produto dentro das estratégias de marketing. E aí eu voltei para marketing de produto. Então eu comecei com marketing de produto, fui para produto e depois eu voltei para marketing de produto. E olhando para trás, né, isso tem 15 anos, eu acho que trouxe uma coisa muito interessante que é, eu pensei o produto, mas eu também fui quem pensou como é que levava ele para o mercado, né? Como é que fazia a entrada do produto no mercado. E, gente, isso é um privilégio. Eu olho hoje para a carreira e eu falo, cara, que privilégio foi poder viver isso em duas big techs, né? Local Web, RD, que depois virou TOTUS, porque tem muito, muito aprendizado. E aí eu já vou falar o que eu gostaria de conversar contigo aqui, de bater um papo que para mim é, cara, produto precisa ser pensado olhando para os go-to-markets dos negócios. Porque se não é pensado dessa maneira, acontecem duas coisas e esse é o meu aprendizado de carreira.
Ou o produto fica minimizado a lançamento, e quando eu falo lançamento parece que você precisa estar o tempo inteiro com coisa nova, com coisa imbatível, com coisa que faz barulho para os times de marketing, vendas e atendimento conseguirem crescer através do produto. Ou o produto vira pastelaria. E aí ele começa a receber aqueles 5.000 pedidos que vem o cliente disse que tal feature não funciona, que eu preciso de tal, a concorrência lançou tal, e agora com IA, então isso aqui tá um espetáculo, né? A concorrência lançou a feature de IA e bate na porta de produto, né? Então, o que eu aprendi nesses 15 anos, nessa carreira de idas e vindas, é que se a gente não pensa produto de largada, também considerando o go-to-market, e não é o lançamento, né, gente? Go-to-marketing não é lançamento. Lançamento é uma das coisas que você pode fazer dentro do go-to-market. É uma chance jogada fora. Você coloca o produto num lugar onde ou ele fica muito refém do lançamento, ou ele fica muito pastelaria, refém dos desejos e necessidades das áreas, né? Concordo plenamente. E assim, uma coisa que eu defendo muito, né? Enfim, você me conhece já há um bom tempo. Acho que a pior coisa que tem o time de produto está lá desenvolvendo, né? Fez o discovery todo, chegou à conclusão de qual é o problema que vai resolver, depois vai lá, poxa, vamos pensar na solução, aí várias hipóteses de solução, aí começa a entender qual que faz mais sentido implementar, aí, poxa, uma delas vai para, de fato, o delivery, aí começa a desenvolver, aí tá faltando um mês ali, ou às vezes até menos, né? 2 semanas ali, tá com o produto quase pronto. Marketing! Ô, marketing! Vem cá, ó, tô com um produto aqui para lançar, tá na hora de você entrar no jogo aqui, né? Essa é a pior coisa que pode acontecer, assim, é pegar o time de marketing de calça curta mesmo, né? Literalmente, totalmente despreparado, né, para fazer qualquer coisa. E aí o que eu costumo defender, assim, o que é mundo ideal, não sei se você conseguiu viver isso, né, nos lugares onde você passou, mas ainda mais você tendo vivido como product manager, provavelmente você deve ter forçado a barra para ser assim, mas enfim, quando o time de produto está fazendo o discovery, está lá conversando com potenciais clientes, entendendo o problema, entendendo quem é a pessoa que tem esse problema, entendendo a motivação que aquela pessoa tem para ter aquele problema resolvido, contexto onde aquele problema acontece. Quando está nesse momento, o marketing tem que estar junto, o marketing de produto tem que estar junto, entendendo as mesmas coisas, participando disso. Por quê? Uma vez que se entende qual é o problema, o time de produto vai lá começar a trabalhar na solução, enquanto o time de marketing de produto começa a desenhar toda a estratégia de go-to-market, de como é que eu vou levar esse produto no mercado, quem que são essas pessoas, onde eu encontro elas, como é que eu consigo comunicar bem com elas, será que faz sentido eu já começar a aquecer, você falou, não é só o lançamento, será que faz sentido eu começar a aquecer essa turma e começar a contar do que a gente está preparando aqui? Poxa, a Apple faz isso super bem, né? Aquece ali o pessoal e lança o produto, 6 meses depois o produto está no mercado. Então, assim, eu sou muito defensor de ter marketing de produto junto com o produto andando de mãos dadas, né? Inclusive na local web, eu não sei até que ponto você ficou sabendo disso, mas eu fui o defensor de criar a área de marketing de produto lá dentro. Quando eu conheci a Martina, o Martin Kagan me apresentou a Martina. Aí eu entendi direito o que era a disciplina de marketing de produto, falei, meu Jesus, a gente precisa ter isso aqui dentro. E aí depois de toda a empresa que eu passei, eu fui lá e criei a área de marketing de produto. Às vezes ficava comigo, às vezes ficava com marketing, mas não importa, isso é uma coisa até para a gente conversar, não importa muito onde ela está. O que importa é essa função de estar junto ali com o time de produto e trabalhar, né, definir, desenhar a estratégia de go-to-market e executar essa estratégia de go-to-market, né? Junto ali, em paralelo com o time de produto. Eu sei que depois eu fui para o Gympass também não tinha. Falei, não, a gente precisa ter marketing de produto aqui para falar com o RH da empresa, para falar com as academias e estúdios, sobre as coisas que a gente está lançando aqui no produto, para melhorar o dia a dia deles e tal. Aí cheguei na Lopes, a mesma coisa, não tinha. Eu falei, não, a gente precisa ter. Então, todo lugar eu era o patrocinador da cadeira de marketing de produto. Não, sensacional. Eu falo muito para as pessoas que não é. Por que a gente pensa produto com agilidade? Né? Por que a gente olha para um processo de produto com formato ágil, onde a iteração o tempo inteiro, todo mundo junto, mas a gente com marketing pensa como waterfall? Né? Termina uma coisa e começa a outra. Não faz sentido nenhum. E é um baita desperdício de tempo, porque é exatamente como você trouxe. Tudo que está sendo descoberto no Discovery, eu preciso também entender para poder criar
o posicionamento, a oferta e entender quem é o cliente ideal daquilo, que são os direcionadores do produto dentro do go-to-market, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito legal de reforçar, que o que direciona o go-to-market não é o produto. Eu brinco que as empresas vendem o que você der na mão delas. Então, não existe o go-to-market do produto A, do produto B, do produto C. Existe o grupo de clientes que é atendido por essa empresa e como as áreas de marketing, vendas e atendimento se posicionam para aí sim vender o produto para o cliente. O produto não manda no go-to-market. E a maneira que eu colo é pensando em como eu posiciono, né, proposta de valor, diferenciais, atributos, para quem isso é importante e como eu vou cobrar por isso, né? Oferta, empacotamento e precificação, o que eu vou oferecer e como eu vou cobrar. E se a gente não descobre isso juntos no momento do discovery, o primeiro problema é esse, de janela de tempo. Perde um tempo danado no meio do processo, né? Meses se passam, você não consegue lançar rápido, fora esse efeito que você trouxe, que é sensacional, que é, na hora que o produto está pronto para lançar, ninguém considera que as áreas de marketing, vendas e atendimento têm que aprender a falar sobre aquilo. Então, minimamente, tem um tempo de treinamento, de preparação, letramento dessas áreas que você perde. Vamos no mundo ideal, porque eu acredito que pessoas de produto hoje atuam muito mais com a cabeça de marqueteira do que no passado, né? O produto foi lançado com um posicionamento e você tem a oferta ideal. Cara, massa. Só que na hora que você vai levar isso para o marketing, ele vai ter um tempo para administrar, entender aquilo e conseguir colocar nas estratégias dele. As pessoas não estão prontas esperando, né? Então, esse é o primeiro efeito, do tempo que você coloca mais no processo de colocar isso na mão do mercado. O segundo ponto é que, como eu falei, como o go-to-marketing não é pensado no produto, muitas vezes o que o produto está desenvolvendo não é vendável, não é factível de ser vendido dentro do modelo que a empresa faz marketing, vendas e atendimento. As maiores brigas que eu já comprei nas firmas, na Localb nem tanto, mas na RD teve bastante quebra-pau ali, que era, o produto vinha com uma tese de precificação e de empacotamento, e eu falava, gente, isso aqui não cola com o formato que a gente vende. E vou dar um exemplo simples que nem é da RD, mas é bem simples de entender. Se você tem uma camada de venda e de serviço que tem vendedor, que tem atendimento, o cliente que recebe, o cliente que entra na sua empresa, ele está acostumado a ter alguém vendendo para ele. Se você vai lá e coloca uma coisa self-service, esse cliente nem vai entender o que é isso. Para ele entender, você vai ter que imprimir muita educação, você vai ter que pegar na mão dele e mostrar, você vai ter que dar um tempo para ele entender que isso aqui eu compro com o meu vendedor ou com o meu time de atendimento, com o meu customer success, sei lá, e isso aqui eu compro sozinho. A cabeça das pessoas não é dividida dessa maneira, né? Então, o colar com o go-to-market, ele é obrigatório porque é na hora do discovery que sai, inclusive, cara, isso aqui dá para ser self-service ou não? Nesse modelo de monetização ou nesse modelo de compra que a gente está sugerindo, funciona ou não funciona, né? E se não tem uma pessoa de marketing de produto ouvindo o cliente, o produto não vai pensar nisso. O produto vai pensar na melhor maneira de rentabilizar, e eu acho que está certíssimo, né? E eu já cansei de ouvir as teses do não. Aí a gente vende por tanto, aí se a gente pegar a base que tem tanto e aí converter tanto da base, a gente vai ganhar X vezes X. E aí eu faço, nossa, que mágico, né? E eu entendo o racional, não está errado, muito pelo contrário, está cheio de dados e embasamento. Só que quando a gente olha para a maneira como a empresa vende, geralmente tem vários triggers e vários gatinhos ali que precisam ser considerados no próprio desenvolvimento de produto. E quantas coisas legais a gente já conseguiu escalar de produto, de negócio, fazendo essa soma de, aqui não vale ser self-service, não, aqui a gente quer forçar ser self-service para reduzir o custo de aquisição. Porque como você trouxe, não é só sobre vender. A gente tem que lembrar que o cliente, ele sempre está numa jornada de comprar, reter e expandir. Não, aí é que eu vou ser muito polêmica, não importa se é B2B, se é B2C, não importa o modelo de negócio, que empresa, que segmento que a empresa atua. Todo cliente que entra numa empresa, ele tem uma jornada de aquisição, retenção e expansão. E tem coisas que às vezes saem da esteira de produto que não precisa ser para aquisição. Elas podem estar lá em retenção, elas podem estar em expansão. Isso também é levar no go-to-market, né? Então, essa cola é super importante, porque senão, de novo, o produto fica vítima de vender e parece que a única solução é vender mais e melhor. Né? E eu acho uma loucura. Né? E o que eu vejo hoje em dia, e que bom que a gente continua tendo pessoas defensoras de marketing de produto, porque o movimento que eu vejo é as empresas brasileiras diluindo as cadeiras de marketing de produto em várias disciplinas,
Então, pega a oferta e dá na mão do time de RevOps, ou de um time que é mais financeiro, pega a parte de pesquisa e distribui num time de Product Ops, pega a parte de... A única parte que fica inteira, eu brinco, é posicionamento e message, mas aí geralmente distribui no time de marketing, porque mistura com copywriting. E o que você faz? Você está, no final das contas, diluindo a principal coisa que cola produto com o go-to-market. E E aí vai ficar uma loucura, né? E por que você acha que isso está acontecendo aqui? Você falou que é no Brasil, né? Lá fora isso não é assim. Por que você acha que isso está acontecendo no Brasil e lá fora o pessoal ainda mantém essa coesão da cadeira de marketing de produto? Eu acho que tem um efeito de maturidade dos go-to-markets, né? Então, quando eu olho para fora, e certíssimo, eu acompanho o mercado internacional e essa cadeira está mais quente do que nunca, especialmente quando a gente olha para Estados Unidos. Mas lá, a maturidade dos go-to-markets é muito maior do que no Brasil. Eu acho que o Brasil ele ainda vive uma dinâmica de achar que para crescer, para a empresa crescer, é sobre vender. Eu acho que poucas empresas têm uma estrutura, e a RD nisso foi sensacional. A Loca tinha bastante preocupação com isso também na nossa época, né? Poucas empresas têm a preocupação de montar um processo estruturado para vender, reter e expandir esse cliente, né? E realmente, se você for pensar que a sua principal alavanca de crescimento vai estar em vender, pensando em unit economics ali, em dinheiros, distribuir a cadeira vai ser muito mais barato. Só que pensando estrategicamente em escalabilidade e na sua capacidade de otimizar produto para o negócio, para mim é uma perca grande. E nesse sentido, eu acho que os mercados internacionais têm muito mais clareza de que se você tem um bom posicionamento, uma boa oferta e um direcionamento de para quem você vende, quem é o seu cliente ideal, que custa, teoricamente deveria custar mais barato, isso é ouro para aí sim desenhar as esteiras de aquisição, retenção e expansão dos clientes, né? Eu acho que os mercados estão mais maduros quando eles olham para o go-to-market, assim como o próprio time de produto, né? Eu acho que quando a gente olha para a maturidade desses times é diferente fora. Vale lembrar a polêmica do Airbnb? Quando que foi? Há 2 anos atrás? Que ele falou que ele ia acabar com o PM e colocar PMM? É Isso, isso, né? é isso aí. Pô, mas interessante isso, né? Interessante que o Brasil esteja... O que é uma pena, né, no final das contas, né? Porque esse papel é tão importante, assim como eu te disse, eu sou super defensor dele. É, E essa questão toda do que você falou, né, de habilitar os times de venda lá, eu acho que é um papel fundamental, né, da pessoa de product marketing. E muitas vezes isso recai nas pessoas de produto, né? Sim. Você vê isso acontecendo? Eu vejo, porque tem, eu até anotei aqui para reforçar. Tem uma coisa que é característica da cadeira de marketing de produto, que é atuar como tradutor, né? Eu sempre faço a analogia daquele filme A Chegada, que ela vai e traduz, né, o que os extraterrestres estão trazendo numa linguagem nova. Para mim, marketing de produto atua exatamente como aquela personagem do filme atuava, porque produto tem uma linguagem muito única, né? Então, usuário, discovery, o próprio lançamento, a palavra lançamento para produto, ela é muito diferente quando você fala de lançamento para marketing ou para vendas, o entendimento da palavra, né? Traduzir, por exemplo, dor de usuário em oportunidade e proposta de valor não é trivial, não é fácil, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas estão colocando muito na conta de produto esse elemento da linguagem, e eu acho complicado. Eu brinco que conflita com a banda mental dessa pessoa, sabe? Eu acho que o produto ele deveria continuar sendo, obviamente, conectando, olhando para o negócio, mas ele deveria ser muito bom em entender as dores e necessidades da pessoa que usa, da pessoa usuária. E fazer essa conexão com essa pessoa no papel de cliente, né? No papel de quem está comprando, da persona, ela precisa dessa tradução. E ela vem através de proposta de valor, geração de impacto. E isso aqui é uma linguagem que é muito característica de marketing, não é de produto. E aí você acaba colocando a pessoa de produto para ter um conflito de agenda interna, né? Ela está ouvindo como usuário, mas espera aí, será que isso aqui é proposta de valor ou isso aqui é geração de impacto, né? Eu acho que dá uma bugada na cabeça da turma. Com certeza, com certeza. Sabe uma coisa que é muito comum que eu tenho encontrado falando em maturidade, né, de marketing de produto, que eu tenho encontrado em clientes minhas, as pessoas não têm marketing de produto, né, e nem se atentam para essa necessidade de ter alguém pensando na estratégia de go-to-market, né? Vão fazendo, enfim, produtos grandes, você tem uma série de novas funcionalidades, estão sendo, ainda mais agora que está todo mundo lançando novas funcionalidades de AI, né?
lançando novas funcionalidades de AI e tal. E aí, quando fica pronta, põe no produto. E como é que a gente faz? Ah, vamos mandar um e-mail para a base e vamos comunicar. Não pensa, né, essa estratégia como um todo, né? É um negócio muito, muito impressionante. Eu vou voltar no meu ponto da concorrência de agenda, né? Porque quando a pessoa de produto tá tentando, tá no processo riquíssimo, que é entender a dor do usuário e transpor isso num desenho de solução, ela tá indo numa camada que ela é quase que categórica, sabe? Ela tá indo numa camada onde ela tá conseguindo fazer um depara de dor para solução. E isso é super importante. Só que existe um segundo depara que é solução para percepção de valor. E aí você esticar essa corda, ela é o papel necessário. E olha que engraçado, acabei de lembrar do meu Inspired ganhado por você. O primeiro capítulo do livro é exatamente isso, é o Marty Kagan dizendo, cara, fui lá, desenhei o produto, fiz a coisa mais interessante da face da Terra, fiz discovery, né? E aí lancei e foi um fracasso porque eu só esqueci que tinha todo o restante para poder fazer esse produto ser vendido, né? E aqui, para mim, isso é até um sinônimo da imaturidade do mercado, né? A gente, a gente brasileiro, né? A cultura brasileira, ela tá muito acostumada a achar que é sobre vender mais, é sobre vender, não tá vendendo bem, não tá vendendo melhor. Tem problema? Eu acho que tem. Mas tem várias outras oportunidades. E tem uma segunda coisa que talvez também fale sobre essa maturidade, que é a gente tem que lembrar que a empresa tem estágios, né? Então, quando você está num estágio inicial de produto, com certeza o Product Market Fit vai ser muito mais importante do que o Go-to-Market, porque o que você precisa é botar esse produto para ser validado, né? Você tem que botar ele, você vai aprender sobre quem é o seu público ideal, sobre quem ele compra, o que ele valoriza, botando esse produto no mercado. E aqui você vai fazer de um jeito desordenado, né? Você vai fazer de um jeito freestyle, né? Você vai colocar, porque o importante, de novo, é a tese de Product Market Fit. O Go-to-Market fica pequenininho. Só que validou o Product Market Fit, o Go-to-Market já ganha mais relevância. Aí você coloca o modelo de Go-to-Marketing para acontecer, que é um modelo estruturado de como você adquire, retém, expande cliente. Esse modelo deu certo. O que vai acontecer não é que produto continua crescendo, é o go-to-market que continua crescendo. Porque aí você começa a usar de alavancas de crescimento o go-to-market. E produto vai ganhando um papel de quem alimenta o go-to-market. E aí a gente tem que. E isso são estágios geralmente de empresas mais maduras mesmo. Uma startup não vai ter 10 go-to-markets, né? Não dá nem para esperar isso dela, porque tem custo, exatamente. Mas acompanhar essa jornada de crescimento da empresa e entender qual é o momento onde você tem que dar mais peso para o go-to-market e menos peso para o product market fit, eu acho que é a hora onde a cadeira de marketing de produto começa a ganhar relevância, né? E é natural que as pessoas não pensem nisso, porque é só colocar que vai vender. Né? Também tem. Como eu estou resolvendo uma dor de uma pessoa e essa dor está sendo muito bem resolvida, como é que pode ser que não vende? É, Né? exatamente. Eu vou fazer algo inédito aqui no podcast, vou virar a mesa, vou pedir mentoria. Ah! Estou pensando aqui na Revelume, que você conhece, né? Que é essa agente de pesquisa, né? Que eu desenvolvi junto com o Anderson Borges. Enfim, resolve uma dor real. É uma dor que eu mesmo senti, né? Dessa questão de. Eu cheguei a fazer várias pesquisas via WhatsApp, mas chegou uma hora que, poxa, 10, 15 conversas de WhatsApp ao mesmo tempo, obviamente que eu perdi o contexto, fazia confusão de que eu estava falando com quem e tal. E é um trabalho manual grande, né? Mesmo sendo o WhatsApp, que é mais fácil do que entrevista ao vivo, é um trabalho manual grande. Foi daí que surgiu a ideia de criar a Revelume, né? E aí a gente apresentou assim, para alfas primeiro, né? Antes de fazer o lançamento oficial, né? O nosso go-to-market foi primeiro fazer o alfa, fizemos com as 8 empresas, mais ou menos. Todos curtiram muito, usaram, enfim. E aí a gente fez o lançamento oficial, né? Na semana passada, enfim, esse episódio vai mais para frente, mas enfim, quando foi gravado foi na semana passada. E assim, receptividade super legal, todo mundo curtindo um monte, mas aí não está virando venda, né? E aí a pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: quando a gente está executando uma estratégia de go-to-market, também tem uma série de hipóteses, né? Da mesma forma que produto tem hipótese, né? Para construir produto, para a gente lançar produto, para a gente desenhar, levar o produto para o mercado, você tem uma série de hipóteses. Vou fazer isso, vai acontecer isso, mas se não acontecer isso, pode ser por causa disso, pode ser por causa daquilo. Faz sentido pensar dessa forma quando a gente pensa em estratégia de go-to-market? 100%.
A diferença é que em produto a gente chama de hipótese, em marketing de produto a gente chama de posicionamento. O posicionamento ele é uma grande tese, no final das contas, porque posicionamento é uma coisa viva, né? E eu faço posicionamento no modelo tradicional, falo sempre daí para o Danford, porque eu acho que ela é a sumidade aqui no framework, mas muito porque ela criou um modelo onde fica muito claro o que tem que ter no posicionamento, que é uma parte que é entendimento de mercado, né? Que mercado que eu estou habitando, quem são os meus concorrentes, e uma parte que é interna. Qual é o meu produto? Quais são os atributos que ele tem? Quais são os casos de uso que ele atende e para quem ele atende? Essas duas coisas precisam estar juntas, porque são elas que direcionam o go-to-market. E o que eu vejo que é o erro número um, tanto dos times de produto quanto dos próprios times de marketing de produto? Assumir que o posicionamento criei e let it go. Não, ele é a hipótese que você tem que vai validar que esse produto realmente cola com os go-to-markets. E o ideal seria que você revisitasse o seu posicionamento a cada desafio de go-to-market que você encara e você supera. Puxa, não estou conseguindo converter em receita. Tá bom, vamos olhar como é que está construído esse posicionamento, porque provavelmente a gente não deve estar acertando na proposta de valor, a gente não deve estar acertando no ICP, tem uma série de coisas que você pode trazer como teste para você implementar. Resolvi receita? Legal, deixa passar um tempo, provavelmente vai vir um segundo desafio. Não estou fazendo com que o cliente fique recorrente. Volta para o posicionamento, vamos entender se os casos de uso estão sendo usados, se esse diferencial se sustenta depois que esse cliente usa por mais de 2, 3 meses, se a dor ou a necessidade muda. Porque a gente muda, né? Todos os dias a gente muda. O posicionamento e o produto precisam também crescer e evoluir à luz de como o cliente e barra usuário, né? Como eles também vão mudando conforme eles vão utilizando o produto. Então faz todo sentido. E, de novo, o posicionamento, ele é a hipótese. Eu brinco que ele é a tese a ser testada. E aí as hipóteses são construídas em cima dessa tese. E isso deveria acontecer, no mínimo, semestralmente. No mínimo. Mas eu acho que a cada 3 meses é uma boa janela de tempo para a gente sentar, olhar para o posicionamento e revisitar e falar, será que isso aqui não faz sentido? Olhando para o meu ICP, olhando para o meu produto, né? Porque o produto vai evoluindo, às vezes tem diferencial que foi entregue e nem está no posicionamento direito. Tá, tá. Muito legal. Poxa, muito legal. Poxa, Bia, nossa, super obrigado. Não sei se você tem mais algum ponto que você queira perguntar ou trazer. Acho que não, mas eu queria só reforçar uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, né, nas aulas que eu dou e na galera que eu converso. Primeiro, gente, por favor, go-to-market não é lançamento. Vamos lembrar disso. Isso já vai resolver talvez 50% dos problemas e dilemas que as pessoas de produto vivem. E a segunda é reforçar uma coisa muito importante que você falou de largada, que é tragam os times de marketing de produto para o momento do discovery. Porque não existe coisa mais rica do que você pensar em posicionamento e em oferta junto com o desenho de solução. É maravilhoso, assim, é um processo muito rico e os dois times ganham. O produto ganha porque vai enxergar parte do produto que não estava enxergando e marketing de produto ganha porque vai entender o produto cada vez com mais profundidade e o que com certeza reverbera numa melhor estratégia go-to-market, né? Então, e é divertido, tá? Não é chato, não é, ai, que saco, lá vem a turma do marketing. Não, marketing de produto, a gente também é produto, né? Todo marqueteiro de produto tem um coração de produtinho batendo aqui dentro. Excelente, muito bom. É um alimenta o outro no final das contas, né? Se andar de mão dada É, ali. Eu brinco que tem que andar de mão dada, desde o começo, desde lá do sempre. Discovery. É isso aí. E isso você fez, desculpa, puxa saquismo, mas eu vou ter que falar, com maestria na local web, né? Eu acho que uma das coisas mais legais as coisas mais legais que eu coloquei no mercado e que eu lancei, olha, eu já falando de lançar, como colocar no mercado, mas os lançamentos mais legais que eu fiz e as estratégias go-to-market mais legais que foram desenhadas foram nas épocas em que era eu e o PM junto, assim. E eu tive a sorte de ter pares PMs incríveis, né? Então foi muito legal poder pensar também sempre junto com essa turma de design. Design também merece um capítulo à parte, né? Porque se você não olha para a jornada do usuário, esquece. Você tem que olhar para o job to be done dele para poder fazer essas coisas acontecerem também. Então acho que na Loca foi um negócio muito especial poder viver isso como tríade, sabe? Foi uma bela experiência mesmo. Muito É, legal. Poxa, Bia, muito obrigado. Obrigado por ter topado aqui o convite para a gente conversar. Acabei ganhando uma mentoria. Fiquei a feliz. mentoria sempre que você quiser, não precisa estar aqui. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa com a Bia sobre marketing de produto. Acho que é um tema que a gente ainda não falou aqui no podcast. E se você quiser uma sessão de mentoria como essa, enfim, até quiser me dar uma mentoria, inclusive, de algum tema interessante aí, é só marcar. Eu vou deixar o link nos
nos comentários aqui, né, sempre quando eu divulgo. E toda quinta-feira tem episódio novo, é só ir acompanhando. Então é isso, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você sabe, né, como o dia a dia de produto é difícil. A gente gostaria muito de poder conversar com a nossa usuária, né, com a nossa cliente todo dia, ou pelo menos toda semana, mas não dá, né, com essa correria toda. E foi por isso que a gente criou a Revelume. Revelume, ela é uma agente de pesquisa que você define a pesquisa que você quer fazer, enfim, as questões que você quer descobrir, as hipóteses que você tem, sobe a sua base de usuários ali e ela vai conversar com essas suas usuárias pelo WhatsApp. E aí, a partir das respostas da usuária, em conversa absolutamente natural, ela faz um relatório ali com uma série de insights para te ajudar a tomar suas decisões do seu produto. Para conhecer mais, revelume.com, revelume com i no final.com.